duas perguntas. A primeira é: qual é o dia mais feliz da sua vida? Qual o dia mais feliz da sua vida? Não se apresse em responder, medite. Qual o dia mais feliz da sua vida? Segunda pergunta. Nós somos gratos a Deus porque Ele é Deus. Nossas almas não estão à deriva nesse universo. Nós temos um Deus, nós temos um Criador. Glória a Deus por isso. Nós somos gratos a Deus pela sua presença em nossas vidas. Nós somos gratos a Deus pelo que Ele fez, faz e fará em nossas vidas. Mas a pergunta é: existe alguma coisa pela qual o Senhor nos agradece? Um de cada vez. Existe algum agradecimento do Senhor a você? Um de cada vez. Então, só para reformular as duas perguntas, a primeira é: qual é o dia mais feliz da sua vida? E a segunda é: existe alguma coisa pela qual o Senhor te agradece? Eu sou o irmão Paulo, representante da missão Portas Abertas, fundada pelo irmão André. E se te perguntarem quem foi que esteve essa manhã com a Primeira Igreja Batista de Aracaju aqui, você fala assim: foi o irmão Paulo da Portas Abertas, mais um, que não merecia, mas foi salvo pela graça e misericórdia do Senhor sobre a vida dele. Mais um. E eu quero te perguntar agora: quantos de vocês já ouviram falar do irmão André, o contrabandista de Deus? Há uma galera aí que conhece o contrabandista de Deus. É de Deus, pode levantar a mão, tá? O contrabandista é de Deus. E por que ele é conhecido como contrabandista de Deus? Eu vou muito brevemente explicar por quê. E vou falar um pouco desse livro do irmão André, que eu gosto muito, porque eu vejo ele em três partes diferentes. A primeira parte, a história pessoal dele até a sua conversão. Eu gosto muito de conhecer as histórias pessoais das pessoas e como elas chegaram a Cristo, como Cristo se apresentou a elas. Então, eu amo essa primeira parte por causa disso. A segunda parte é muito legal, porque o André entrega o seu coração ao Senhor, e o André é funcionário de uma fábrica de sapato. Ele não tem um soldo bom, ele mora no interior da Holanda, uma cidade, um vilarejo, ele não fala inglês, ele não tem habilidades especiais, ele é um cidadão bem comum mesmo. E eu gosto disso, porque nessa segunda parte isso vai ficando evidente. E o André fala que se Deus estivesse procurando uma pessoa preparada, nunca ia achar ele. Se Deus estivesse procurando uma pessoa grandiosa, nunca ia achar ele. Se Deus estivesse procurando uma pessoa com grandes posses, nunca ia achar ele. E ele descobriu o que verdadeiramente Deus está procurando em cada um de nós, que foi o que Deus procurava nele: um coração voluntário. Apenas isso. Porque recurso o Senhor tem, grande o Senhor é, porque poder o Senhor também é poderoso. Então o Senhor não está procurando um igual a Ele, que não existe. O Senhor está procurando apenas quem vá por Ele. Igual Ele perguntou para Isaías: quem irá por nós? E Isaías levantou a mão e disse: eis-me aqui, Senhor. Então o que o Senhor busca em nós é um coração voluntário, um coração desejoso de servi-lo, de servir a igreja. Eu gosto muito dessa segunda parte, porque o André não gostava de inglês, e aí o pessoal da oração entendeu que o Senhor estava direcionando o André para uma escola missionária, que ele ia ter que aprender inglês, e o André entendeu. Não se trata do que eu gosto, do que eu não gosto, se trata do que Deus está mandando fazer. Eu gosto muito dessa preparação, essa segunda parte, a preparação, né? O André ganha o Fusquinha. Esse é o Fusquinha que ali ele vai encher de Bíblia e vai ir para os países que na época, fechados pelo comunismo, proibiam a igreja de se ajuntar, assim como nós estamos juntos essa manhã, proibia a igreja de ter Bíblia na sua própria língua. Então, o André ganha o Fusquinha, começa com o seu pouco salário encomendar Bíblias à Sociedade Bíblica Mundial, e as igrejas começaram a querer participar disso, e ele enchia o Fusquinha de Bíblia e ia. Chegando na fronteira, ele fazia a oração do contrabandista de Deus: Senhor Jesus, quando tu estiveste na terra, tu deste vista aos cegos,
Agora eu peço que o Senhor faça o contrário. Tire a vista desses guardas que estão aí na fronteira, porque eles não podem ver que o Fusquinha está cheio de Bíblias. Agora eu quero que você imagine, todas as Bíblias sempre chegaram no destino em décadas. Nunca foi perdido um material evangelístico, um material discipulado, uma só Bíblia. Todas foram entregues. Você imagina os guardas da fronteira fazer a vistoria num Fusquinha? Você sabe o tamanho de um Fusquinha? Você imagina eles não achar Bíblias num Fusquinha, irmão? Se é num ônibus, tudo bem. Então essa segunda parte, o André fala, Deus é poderoso, é Ele que faz, é Ele que acontece, é Ele que realiza as coisas. A gente só precisa ir para ser testemunha dos seus grandes feitos. Glória a Deus. Eu amo esse livro. E aí a terceira parte desse livro se funde muito com a primeira parte do livro 2. Você que já leu o Contrabandista de Deus 1, nós trouxemos alguns exemplares do 2, talvez até tenha acabado já. Mas o livro 2 começa com uma história do André chegando na Alemanha Oriental, e o pastor fica muito movido depois que o André entrega a palavra, e ele vem ao púlpito e pergunta para a igreja, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Que isso é o que mais acontece na parte 3 desse livro, e é a primeira parte do livro 2. E o pastor fala, Deus trouxe o André lá da Holanda, até aqui, Alemanha Oriental, onde está tudo fechado, Deus colocou ele aqui dentro, mesmo estando tudo fechado, para nos comunicar que não estamos sozinhos, não fomos esquecidos, não fomos abandonados, e o Senhor já está operando em nosso favor. Essa família em Cristo está unida no Espírito Santo em favor da própria família em Cristo. Glória a Deus, esse é o propósito da Portas Abertas. Então, essa manhã, nós estamos te convidando, você que já faz parte, nós estamos te convidando a continuar fazendo parte das orações, continuar com o corpo de Cristo, aqui, em toda Aracaju, Sergipe, Brasil e até os confins da terra, para que a gente consiga entender qual é o dia mais feliz da nossa vida e pelo que é que o Senhor nos agradece. 2 perguntas que eu vou responder já. É que eu tenho um dom dado pelo Senhor de roteirista, de filme de suspense e drama. Então eu vou deixar por enquanto aí no suspense e no drama. Mas eu quero passar para os irmãos um vídeo. É um vídeo bem curto que resume a atuação da Portas Abertas. Eu combinei com o pessoal lá, a gente vai passar o vídeo. Eu só não me lembro de ter combinado algumas coisas, mas a gente combinou de passar o vídeo. Quando estiver pronto, pode passar, irmão. Combinadíssimo. Se me perseguiram, também perseguiram vocês. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimamos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Foi com estas palavras que Deus falou com o irmão André há 60 anos. E hoje continuam guiando a nossa missão de fortalecer a igreja perseguida nos lugares mais resistentes ao Evangelho. Servindo aos oprimidos, confortando os necessitados, fortalecendo igrejas enfraquecidas, de joelhos, orando e agindo. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci. O mundo. Eu venci o mundo, palavras do Senhor. O vídeo termina te convidando
Eu acho que o irmão pensou que era para parar, né? Eu estava celebrando, eu venci o mundo. Tudo bem, irmão. Convidamos você para servirmos juntos à igreja perseguida. E como é que você pode fazer isso? De algumas maneiras. A primeira é você orar. Mas para você orar, é bom que você saiba pelo que você vai orar. Por isso nós trouxemos a revista Portas Abertas. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, que eu vou dar informações muito importantes agora. A revista Portas Abertas, ela é gratuita. Nós trouxemos bastante revista lá embaixo, é só você pegar a sua. Qual é o nosso objetivo? Que você leia, que você saiba quem são seus irmãos, quais são os desafios deles, para que você possa entender melhor e saber pelo que você vai orar, como que eles estão orando lá, para que você some a eles, some a sua oração a deles. No final da revista, você vai encontrar um calendário de oração, com pedidos de oração do primeiro ao último dia do mês. Então, no final da revista tem um calendário de oração, que você pode compartilhar esse pedido de oração com outras pessoas. A ideia aqui é que você chore com os que choram, se alegre com os que se alegram, tem muita notícia boa também, e que você tenha essa caminhada de fé no corpo de Cristo, que não seja à distância. Né? Hoje, num mundo com internet, com revista, com publicações, a gente está mais unido do que nunca esteve antes. Então, essa é a ideia. Eu vou repetir, a revista é gratuita. Ela vem com um boleto. Toda vez que ela vai chegar na sua casa, ela vai chegar com um boleto. Porém, eu vou falar de novo, a revista é gratuita. Se você não tem certeza, pode encher o pulmão e falar gratuita. Então, a revista vai chegar gratuitamente para você na sua casa. Como que ela vai chegar? Você precisa preencher esse panfleto. Quantos de vocês não pegaram ainda esse panfleto hoje? Quem não pegou, que as irmãs vão deixar com vocês, você pode preencher esse panfleto aqui, a gente chama de ficha de parceiro de oração. Você nos entrega. Para quê? Para que você não saia só hoje com a revista da Portas Abertas, para que você continue conectado com a igreja, continue recebendo informações. Vou repetir mais uma vez, a revista é gratuita. Então, quando ela vir com um boleto, deixa eu te contar a história dos boletos em 30 segundos. Se chegar boleto lá da internet, tu paga. Se tu não pagar, vão cortar a tua internet. Se chegar boleto lá de alguma prestação que você comprou, de alguma coisa, tu paga. Senão vão te processar. Mas se chegar o boleto da Portas Abertas, tu não faz nada. Porque ele não é cobrança. É o único que tu não precisa pagar. Ô, boleto abençoado! É o único que você não precisa pagar porque ele não é cobrança, tá bom? Então, ele vai junto para que se você quiser e puder fazer alguma doação, aí você utiliza aquele boleto. E você ainda pode editar o valor. Se tiver muito baixo e você quiser colocar ele para cima, se tiver muito alto, você quiser colocar ele para baixo também. O nosso objetivo é que você seja um com seus irmãos, que você ore, que você tenha unidade no Espírito Santo. Tudo demais vai ocorrer como consequência disso. Isso é muito importante. Outra informação importante, os irmãos que você vai ver retratado aqui, ou que já viu nos vídeos, não são coitadinhos. Eu não sou coitadinho, você não é coitadinho, eles também não são coitadinhos. Nós somos igreja de Jesus Cristo, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é muito importante. Nós não viemos aqui te sensibilizar e falar, olha, coitadinho dos seus irmãos. Não, não tem coitadinho na igreja de Jesus Cristo. Somos mais do que vencedores em Cristo. Amém? Agora, nós somos humanos. Já ouviu aquele louvor? Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Então, a gente caminha junto na fé. O tema do DIP esse ano, e eu fico muito feliz, pastor Paulo, irmã Rosilva e toda a igreja, que vocês tenham parado um tempo para ir junto com as igrejas no Brasil, com o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida. O tema é Forçados a Fugir. Para te dar uma noção melhor do que é Forçados a Fugir, eu quero que você pense num cenário. O cenário é o seguinte: você começou a ouvir rumores que radicais tinham invadido Lagarto. Radicais estavam matando crentes em Estância. Radicais chegaram em Santo Amaro. Radicais chegaram na Barra dos Coqueiros. Radicais chegaram em Nossa Senhora do Socorro.
A cada 6 meses eles avançavam conquistando um lugar. De repente, eles chegaram lá no Atalaia. Mas aí parou. Só estão perseguindo igrejas, ou bairros, ou cidades, vilarejos, onde a maioria é crente. E aí você vive aqui, e você congrega aqui no centro. E um belo dia você veio ao culto, como se fosse esse dia de hoje. Tinha parado nesses lugares os ataques. Mas justamente hoje, no 7 de setembro, você começa a ouvir, pessoas começam a ligar no seu celular, dizendo, estão atacando Aracaju. Estão indo para o centro. E aí você percebe que você tem que fugir daqui. Com a roupa que você está usando, com os recursos que você tem aí, agora com você. E aí você pensa em ir para a sua casa, mas aí já avisam, não vem para cá. Aqui está tudo tomado. Não dá para vir para casa. Faça o quê? Foge para um meio de mato se quiser viver. Imagina as crianças, os idosos, os homens, as mulheres, seja lá qual seja a sua condição, você vai ter que fugir para o meio do mato. Imagina que alguns vão fugir junto. Imagina que alguns vão ser alvejados no meio do caminho. Quando eu penso sobre isso, eu penso em fugir aqui com vocês agora e deixar na minha casa o meu porta-retrato, deixar na minha casa as lembranças das coisas que ali vivi, deixar na minha casa uma boa parte do que eu sou, sem saber se um dia eu vou voltar a ver. Ou seja, eu estou sendo forçado a fugir e não estou fugindo inteiro. Parte de mim vai ficar para trás. E talvez essa parte nunca seja recuperada. É isso que está acontecendo com os nossos irmãos. Por isso que é importante nós marcarmos presença na vida dos nossos irmãos. Em oração, fisicamente com as equipes que estão no campo, enviando cartas. Portas Abertas tem campanha de cartas. Depois eu vou pedir que a irmã Rosinalva compartilhe com vocês, através de grupos de WhatsApp da igreja, como você pode mandar uma carta de apoio. É simples, é só escrever, é gratuito, é só enviar a carta para São Paulo envia para o campo. Para você fortalecer, dizer, irmão, irmã, vocês não foram esquecidos. A família na fé tem sido levantada pelo Espírito Santo de Deus. A família da fé está se movendo porque o Espírito Santo está movendo a família para dizer para você que nós estamos juntos. Apesar da distância, você não foi esquecido. Então, essa a ideia principal. É para o outro lado, irmão. Eu vou aprender. São 183.709 cristãos. Isso é, para dizer o mínimo, para que a gente nunca aumente, para que a gente nunca fale demais. Tá? É sempre maior o número do que o que a gente apresenta. Isso aí é o que a gente consegue provar, por A mais B. Mas tem mais do que isso. São 183 mil pessoas, vidas, que foram deslocadas internamente no período de 1 ano. 1 ano. Quantas pessoas tem aqui hoje? Quantas vezes a gente teria que multiplicar isso até dar 183 mil? Só para tu entender o que é 183 mil pessoas em apenas 1 ano ter que fugir. Para onde? Para o meio do nada, irmão. Para o meio do nada. A maior delas está na Nigéria, a maioria delas, 100 mil. Quantas vezes a gente teria que multiplicar isso aqui para dar 100 mil pessoas? Só para você entender o desafio. Em 1 ano, irmão. Em 1 ano. O segundo país é Mianmar. Eu vou passar brevemente por isso. Essa é uma foto da igreja em Mianmar. A igreja em Mianmar nunca sabe quando vai ser o próximo culto. A campanha atual de cartas da Portas Abertas é para Mianmar. Você vai escrever cartas, mandar para São Paulo até 30 desse mês. Vão ser entregues em Mianmar. Aí você vai acompanhar as notícias na revista, ou no YouTube, ou no Instagram. A igreja nunca sabe onde vai se reunir. Só no dia que ela descobre onde é que vai se reunir, que horário vai ser, como é que vai ser. Porque ela não pode, ela não tem liberdade para se reunir. Ela não pode ser descoberta. No mínimo, se tem um emprego, você vai perder no dia seguinte. No mínimo, as suas crianças vão ser hostilizadas na escola. Os seus jovens vão perder vagas nas escolas e nas faculdades. No mínimo. Mas os líderes vão ser presos. Alguns vão ser mortos.
Alguns vão ser chamados a se comprometer, pastores, líderes, vão ser chamados a se comprometer, a assinar um documento dizendo que vão negar a fé para que o rebanho olhe para o seu líder e veja que não vale a pena seguir Jesus. Esse é o intuito, desestimular a igreja. Eu trago notícias terrivelmente boas essa manhã, tá? São notícias boas, é que antes vem o terrivelmente. Aguarda um pouquinho que eu vou chegar nas boas. Esse é o pastor que vai receber, pastor Young, que vai receber as cartas que você vai mandar. Ele tem feito um trabalho árduo de conseguir juntar os crentes, e ele participa de mais de 5 cultos por dia. Quando ele consegue organizar e espalhar a notícia, ele tem que espalhar a notícia, esperar até a igreja se unir, e dali ele sai, espalha a notícia em outro vilarejo, em outro local que vai ter culto, tudo secretamente. Então é para ele que a gente está enviando as cartas e ele vai distribuindo no país. Mas eu quero também que você tenha essa perspectiva do que é fugir para o meio do nada. É estar numa tenda improvisada, sem comida, sem água, sem cuidados médicos, sem trabalho, sem perspectiva. Aí, o filho, a criança vem, pergunta assim: papai, mamãe, nosso Deus é bom, não é? Nosso Deus é poderoso, não é? E por que isso está acontecendo conosco? E muitas vezes papai e mamãe são novos convertidos. Eles não têm essa resposta. Eles não têm aprofundamento bíblico, não deu tempo de ter. Então, você vai vendo o desafio. Muitas vezes, o marido não era convertido, foi a esposa que levou a palavra para ele. Aquilo entrou no coração dele num dado momento, ele começou a seguir Jesus Cristo, mas agora ele está questionando a esposa. Olha aí, um casamento que pode ser ceifado. O contrário também, o marido era cristão, levou a palavra para a esposa, e a esposa agora está perguntando: olha o que tu fez. Porque enquanto éramos muçulmanos, estávamos bem. Agora somos cristãos, estamos no meio do nada, sem ter o que comer, o que beber. Somos perseguidos. Então eles precisam, não só da nossa presença, eles precisam de aprofundamento. Irmãos, o André escreveu esse livro, Não Há Portas Fechadas, significando que não há portas fechadas para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, ainda que governos, que tradições, que religiões queiram fechar a porta, não há portas fechadas. Importa obedecer a Deus mais do que aos homens. Importa expandir o Evangelho. Importa trazer escola bíblica para os irmãos. Importa fortalecer os irmãos com a nossa presença. Isso que é importante. Eu te convido a ler esses livros, porque é algo tremendo que acontece. Todos eles. Tem até um livro horrível, a gente chama de livro horrível, A Insanidade de Deus. O título já dá uma dica que o livro é horrível. A Insanidade de Deus, pastor. Algumas pessoas já me ligaram: irmão, eu estou aqui na metade do livro, eu não vou ler mais esse livro, que eu estou sofrendo demais. Que é a realidade. Você entendeu o que é a realidade? Uma família batista preparada para missões, vai para um primeiro país na África, tudo maravilhoso. Depois Deus manda eles para a Somália. A vida deles começa a ir por água abaixo. A vida deles, não é um ministério só não, a vida deles. Eles não estavam sabendo que na Somália você não pode ser missionário, porque o pessoal deixa você ir visitar os cristãos para eles descobrirem quais são os poucos cristãos que ainda restam. E aí você vai e visita o cristão, quando você sai, eles matam. Então aqui, o missionário foi responsável pela morte de 4 cristãos. Quando ele entendeu isso, ele não conseguia viver com isso. Isso é algo muito leve, assim como ele perdeu o filho no domingo de Páscoa. Isso é muito leve dessa primeira parte do livro. Perder um filho no domingo de Páscoa é uma notícia leve na primeira parte desse livro. Você entender que é um livro muito real, muito realista. É um testemunho verídico. Porém, da segunda metade para frente, é como a ressurreição depois da cruz. É coisa maravilhosa de Deus. É um livro muito lindo. Se Deus falar, apontar para você ler esse livro, leia. Se Deus não falar contigo, não leia.
porque ele sabe se você vai resistir à primeira metade ou não do livro. A segunda metade é linda. Ele vai encontrar a igreja perseguida, ele vai se maravilhar como que os irmãos passam certas situações que a gente nem imagina na nossa cabeça que seja possível, e os irmãos estão glorificando a Deus, estão louvando a Deus, estão falando que Deus é bom, estão cheios de esperança nos seus corações. E aí ele se maravilha com o que é o poder do Espírito Santo na igreja. Então, é para que você entenda que também para isso Deus nos está chamando essa manhã, para fazer parte de algo que só nós vamos conseguir entender. Uma pessoa fora do corpo de Cristo, fora da igreja, não vai conseguir entender a beleza, não vai conseguir entender como que a gente chega e supera essas partes. É lindo demais. Mas a pergunta qual era mesmo, irmão? Qual é o dia mais feliz da sua vida? E a outra pergunta? A irmã estava na metade do culto. Tem alguma coisa pelo qual Deus te agradece? Espera aí, irmão, eu estou com uma certa dificuldade aqui, mas eu vou chegar lá. Aí. Quero mostrar a imagem do pastor Ibrahim. É a próxima imagem? Não. Essa, pastor Ibrahim. Aqui é o pastor Ibrahim, nós estamos em Londrina. O pastor Ibrahim mora no nordeste da Nigéria. Essa foto é de 2019. O pastor Ibrahim estava tendo ataques, igual esse cenário que eu já coloquei. Quando os ataques chegaram no Atalaia, ele pegou esposa e filha, mandou para Itabaiana. Fica lá na casa de parentes. Para vocês entenderem no contexto daqui, tá bom? Eu estudei o contexto daqui para poder falar. Então, para Itabaiana. Mas não dá para ficar muito tempo lá, né? As condições são bem precárias, diferentes do que aqui, mas só para vocês entenderem. E aí eles iam à noite para as montanhas e desciam durante o dia. Não se confirmaram os ataques. Então, eles começaram a voltar. E estava prestes a chamar a filha e a esposa, quando de repente, 4 horas da manhã, aquele ruído, aquele estrondo, aquele som de tiros, quando ele vai ver, ele olha por cima do muro da casa dele, o Boko Haram está vindo com alto-falante, falando morte aos cristãos, isso aqui é jihad, derruba a escola, derruba a igreja. E eles vêm com tipo um trator, uma escavadora, derrubando, porque ali já sabe, aquilo é a escola, aquilo ali é a igreja, ele já sabe. E atirando. Nisso ele fica apavorado, sobe numa mangueira, uma árvore de manga. Quando ele sobe lá, ele começa a ter uma das experiências mais profundas da vida dele com Deus, e ele entra num conflito que ele nunca teve na vida, até então. Ele sobe na mangueira para se proteger, e a voz de Deus dentro dele fala, desce da árvore. Ele entra num conflito muito grande, porque ele subiu para se proteger. E ele está assustado, que ele nunca tinha ouvido a voz de Deus do jeito que ele ouviu dentro dele. E a voz fala novamente, desce. E ele fala, eu desci não por obediência, eu desci por susto. Eu nunca tinha acontecido isso na minha vida, desce, eu desci de susto. E quando eu cheguei embaixo, a voz falou, corre. E eu olhava assim, e eles vindo, atirando, matando gente, jogando granada. A voz falou de novo, desce. E aí eu falei, Senhor, as minhas pernas não funcionam. A voz falou pela terceira vez, desce, e impulsionou ele. Ele fala que ele lembra de ter corrido, as balas vinham, nenhuma acertou nele, daqui a pouco elas vinham, algumas vinham por trás, daqui a pouco ele estava no meio do mato. Não sabe dizer como é que isso aconteceu direito. Ele só sabe dizer que aquela voz impulsionou e ele correu. E chegando lá tinha outras pessoas, algumas catatônicas, outras chorando, outras gritando, uma boa parte nuas, ou com poucas roupas, porque eram 4 da manhã, eles estavam dormindo. Cada um começou a fugir do jeito que deu. E elas começavam a puxar umas às outras. Vamos, senão eles vêm, invadem, vêm atrás da gente. E se embrenharam mais ainda no mato. Ali eles passaram 4 dias, porque eles tinham medo de sair lá do centro. De repente os terroristas, os radicais, estavam esperando eles em emboscadas. No 4º dia eles começaram a ouvir um ruído do outro lado. Eles foram tentando ver de longe, parecia ser o exército da Nigéria.
Quando se aproximou um pouco mais, eles viram que tinha pessoas com roupas iguais às nossas, roupas civis. Só o exército da Nigéria podia ser, porque os outros não vêm com roupas civis, vêm junto com pessoas. E aí ele falou, aquelas pessoas foram chegando junto com o exército e de repente eles gritam a frase mais linda que eu já ouvi na vida. Pensa em 4 dias no meio do mato, sem água, sem comida, com medo, e você ouve: a paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Ei, tem alguém aí? A paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Ele fala, olhamos uns para os outros e falamos, a igreja, ei igreja, são os nossos irmãos. Então ele fala assim, igreja, eu estou aqui no Brasil para agradecer, porque aqueles que estão lá, eles estão representando todos vocês. Porque a Portas Abertas é a junção da igreja em favor da igreja. Pensa na frase mais linda que eu já ouvi na vida. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. O exército poderia trazer e trouxe um pouco de segurança, mas paz, a igreja que trouxe a paz de Jesus Cristo. Vocês nos consolaram, vocês nos abraçaram, vocês ajudaram o exército a montar o acampamento de refugiados, no qual eu morei por 2 anos com a minha esposa e minhas filhas e os meus vizinhos, os que ali estavam. Obrigado. Obrigado, vocês trouxeram água, vocês trouxeram comida, vocês trouxeram Bíblia, vocês ajudaram a reconstruir a escola, as casas. Nós voltamos para lá e o exército está indo embora. Isso foi em 2019. O exército está indo embora. Então eu peço que vocês continuem a orar, porque ali é o lugar que a gente tem para morar. A gente não pode ficar vivendo em acampamento de deslocado, sem comida, sem água, sem banheiro, sem nada, sem escola. Ali é o lugar que a gente tem para morar, então por isso que a gente fica ali. Não tem como você deslocar milhares e milhares de pessoas todo ano. Por isso a gente continua ali. E também porque o Senhor nos plantou como igreja ali. Mas agora a gente está um pouco mais forte, porque a gente sabe que a gente não está sozinho. A gente sabe que a gente tem uma família na fé e que ela é atuante. A gente provou do que o Senhor vem fazendo. Mas a pergunta é: qual é o dia? As 2. O Senhor tem alguma coisa para te agradecer? O Senhor te agradece por alguma coisa? A resposta é sim. Mas pelo quê? Se o irmão quiser e puder projetar, eu vou ser dinâmico. A resposta para essa pergunta está em Mateus 25. Se você quiser abrir a sua Bíblia, fica à vontade. Mateus 25, do verso 31 ao 40. O Senhor diz assim, em algumas traduções, quando o rei vier. Algumas traduções diz, naquele dia, quando o rei vier. Outras traduções dizem, quando o Filho do Homem vier, em sua glória, está na tela. Acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso, pode passar. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas, a igreja, o justo, à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, abençoados do meu Pai, benditos do meu Pai, em outras traduções. Recebam como herança o reino que é preparado para vocês desde a fundação do mundo. Por quê? Eu preciso que o irmão vá contendo aí. Por quê? Porque eu tive fome, vocês deram de comer. Eu tive sede, vocês deram de beber. Eu fui estrangeiro, vocês me acolheram. Pode ir, irmão, pode ir. Eu estive necessitado de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive na prisão e vocês me visitaram. Pode ir, irmão. Então nós vamos perguntar a ele: Senhor, quando foi que te vimos com fome e lhe demos de comer, ou com sede lhe demos de beber? Pode ir, irmão. Como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Pode ir, irmão. Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te visitamos? E o rei responderá. Agora eu gostaria que os irmãos lessem todos comigo, por favor. 1, 2, 3 e o rei...
Então venham abençoados de meu Pai, recebam o reino que é vosso, porque quando eu mais precisei foi vocês que estiveram lá por mim e por meus irmãos. Isso é um agradecimento bíblico. Quando te perguntar, existe alguma coisa pela qual o Senhor te agradece? Existe sim. É por isso que o Senhor te agradece. Quando eu pensei sobre isso, a minha mente quase explodiu, pastor. Desceu da sua glória, morreu, habitou entre nós, morreu pelos meus pecados e ainda me deixou um agradecimento. Como é que eu vou viver depois disso? Me deixou um agradecimento, irmão. O que é a humildade do Senhor, né? Ainda nos agradeceu. Mas vamos lá, voltemos ao slide para nós encerrarmos. Voltemos aos slides. Faltou uma pergunta a ser respondida. Esse aí, o irmão Fred Williams, da Nigéria. Essa foto é do dia 16, 17 de julho, alguma coisa assim. O irmão é da Nigéria, eu sou brasileiro, e nós estamos numa igreja coreana, em São Paulo. Glória a Deus, todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Fiquei muito feliz desse dia. Mas foi nesse dia que ele contou um testemunho, porque tinha chegado fotos para ele. Essas fotos chegaram. Esse era uma cidade que tinha sido atacado 3 semanas antes dessas fotos chegarem. Pastores de cabra Fulani. De um lado, Boko Haram. A Nigéria é o país onde mais morrem cristãos e onde mais há deslocados internos. Hoje já são 5 milhões, numa média de 150, 160 mil por ano. Esse ano passado foram 183 mil. Só para você ter uma noção, desde 2001, dá 5 milhões de cristãos no meio do nada, aí, perdido no meio do nada. Graças a Deus eles não estão sozinhos, não foram esquecidos, não foram abandonados. Eu te falo, quando você comprar um livro desses, o valor ajuda o trabalho no campo. Ajuda. Mas quando você terminar de ler o livro, você vai entender que você foi muito mais ajudado do que quando você deu R$25. 40, que é o livro mais caro que a gente tem, 20, tem outros livros de 20. Quando eu termino de ler um livro desses, eu falo, Senhor, eu dei 20, 25, 40 que seja num livro desses. O irmão deu a vida dele. O irmão André, contrabandista de Deus, quantas vezes 3 filhos deles nasceram, ele não na obra, ele não estava acompanhando o nascimento dos filhos dele. Quantas vezes ele se arriscou a ser preso? Eu dei R$25 no livro. Mas, depois de ler a oração que você faz, glória a Deus, aí sim, a oração que você faz no final, quando você termina de ler o livro, isso pode ser comparado. Aí sim, temos uma equiparação de valores. Glória a Deus. Você entende que o valor até ajuda o seu irmão, mas é a oração que faz diferença? É a oração que vai fazer diferença. E aí esse vilarejo foi atacado, e aí pelo pastores de cabra Fulani. Você pode procurar no Google, pastores de cabra Fulani. Você vai ver que eles são muito cruéis, porque o objetivo deles é que quando eles chegam a atacar no Atalaia, você fuja. Só por causa das notícias. O pastor falou, agora te vejo. Né? Então as notícias sempre chegam antes do que as pessoas em si. Então o que acontece? Eles invadiram esse vilarejo no primeiro dia, matem os homens. A ideia de matar os homens é para que as mulheres e as crianças sejam adotadas por cada um dos guerrilheiros. Então o guerrilheiro pode ter mais de uma família, e aquela família se torna muçulmana imediatamente. Então eles matam os homens. E como é que eles matam os homens? Eles vêm com as armas, atiram nas pernas, para que os homens caiam. Aí eles vêm e matam na faca, para que a notícia se espalhe. O objetivo é que, antes de chegar aqui já esteja vazio, que não tenha mais crente aqui, para que aqui seja um bairro muçulmano. Se os crentes resistirem, vão ser mortos. Primeiro os homens, no segundo dia eles começaram a atacar as mulheres e as crianças. Por quê? Porque elas não se entregaram a eles. Então eles pegaram primeiro as grávidas, abriram elas, mataram os seus fetos. É necessário explicar o que está acontecendo. A gente não traz imagens porque não queremos te chocar, apenas te conscientizar. Depois eles pegam as crianças, abrem as cabeças e empilham assim,
para a notícia chegar. Eles fazem isso com muito horror para dar notícia mesmo. E queimam depois. Bom, nós tivemos notícia que tinha sobrado 700 pessoas entre mulheres e crianças. Começamos a juntar comida, porque o mais importante é a gente chegar lá e dar um abraço, os irmãos não verem que eles não foram esquecidos. Mas a gente sabe que não tem comida, não tem mais nada lá, destruíram tudo. A gente sabe disso. E quando chegou, a equipe chegou lá 3 semanas depois, foi possível a equipe chegar lá, nós descobrimos que era muito maior a amplitude. Não eram 700 pessoas, eram mais de 4.000. Mas só tinha comida para 700. E glória a Deus pelo seu poder dentro de nós. Porque a comida dos 700 foi compartilhada e deu para os mais de 4.000. Porque cada um olhou e falou para o seu irmão, irmão, não adianta eu encher a barriga e tu tá com ela vazia. Ó, divide em 3 e todo mundo come. O que é para 1. Divide em 3, divide em 4 e todo mundo come. Glória a Deus. Porque esse é o Espírito que governa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E aí, irmãos, eu quero que vocês vejam a felicidade deles quando essa equipe chegou 3 semanas depois. Porque eles não estão sozinhos. Eles não foram abandonados, eles não foram esquecidos. E aí, quando a gente chega lá, a gente lembra eles que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu oro para que você tenha um dia abençoado, uma segunda-feira linda, maravilhosa. Eu oro para que você tenha uma semana linda, maravilhosa. Olha, para que seu final de ano seja o melhor da sua vida. Eu oro, mas eu não posso te garantir isso. Porque eu não sei do dia de amanhã. Mas tem um dia que eu sei. Já ouviu falar que naquele dia ele enxugará de todo o olho a lágrima? Já ouviu falar? Eu não sei do dia de amanhã, mas eu sei daquele dia. Então, quando a gente vai consolar os nossos irmãos, a gente vai lembrar de qual é o dia mais feliz das nossas vidas. Irmão, não para no caminho. Paulo, quando escreve para Timóteo, fechando as suas cartas, ele fala, Timóteo, eu combati o bom combate, eu não desisti por causa da violência, eu não desisti por causa disso, nem por causa daquilo, o Senhor me fortaleceu, eu completei a carreira, guardei a fé, eles não conseguiram me tirar a esperança viva em Cristo. Timóteo, agora está reservado para mim uma coroa de glória, e não é só para mim, é para todos. Paulo estimula Timóteo, da mesma maneira que nós estimulamos os nossos irmãos. E aí os irmãos até dançam, porque a nossa presença na vida deles lembra eles daquele dia. Vamos dançar, não fomos abandonados, não vamos ser largados no meio do caminho. Se não tivermos força para andar, algum irmão vai passar aqui, nos pegar no braço e falar, vamos! Porque eu não sei do dia de amanhã, mas eu sei daquele dia. Vamos, irmão, vamos, irmã. Aquele dia é o único dia que a gente tem certeza. Isaías escreveu assim, naquele dia dirão, esse é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou de nós mesmos, do pecado, desse mundo que jaz no maligno. Ele nos salvou, ele é maravilhoso. Esse é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Glória a Deus. E é essa a importância do seu apoio. Essa é a importância das suas orações. O irmão disse, algumas pessoas acordam no meio da noite lembrando da violência. Mas é justo nessa hora que tu está fazendo uma oração. E aí o Senhor colhe a tua oração, joga lá. E é como se fosse o papai e mamãe dizendo para a criança, foi só um sonho. Shhh, se acalma. Tem gente velando o teu sono. Você não está dormindo abandonado nem esquecido. Glória a Deus. Irmãos, eu quero encerrar marcando um encontro com vocês, te convidando a conhecer o material, apoiar seus irmãos, pega a sua revista, preenche o formulário, deixa lá com a gente, para que você continue recebendo notícias, para que você continue indo junto com seus irmãos até aquele dia. E como eu não sei do dia de amanhã, vamos marcar o nosso encontro no dia que a gente tem certeza? Vamos marcar um encontro naquele dia? Não se surpreenda. Se tu me ver
com mais de 380 milhões de irmãos correndo na tua direção, com muita felicidade, é que a gente está com o coração agradecido, que a gente só chegou naquele dia porque vocês nos ajudaram a chegar lá. Muito obrigado, que o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Que vocês transbordem de alegria pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Até aquele dia. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor.